Conforme está registrado no boletim, o pastor Irlando, o nosso pastor interino, não está conosco nesta manhã, em função de compromissos anteriormente assumidos. Ele está lá em Recife, pregando no centenário da Igreja Batista de Capunga. Então, a convite do pastor Irlando, nós temos hoje o prazer de receber o pastor Renato, membro da Igreja Batista da Penha, exerce o magistério e de filosofia e doutorado em ciências da religião. Então nós temos o prazer de recebê-lo nesta manhã. Ele também estará cooperando com a nossa igreja, com a nossa escola bíblica dominical, capacitando os professores agora no próximo dia 28 de abril. Pastor Renato, agradecemos por ter aceito o convite e temos a certeza que com a sua palavra vinda de Deus, todos nós seremos abençoados. Deus abençoe. Pode pegar isso mesmo. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Quero também agradecer ao pastor Irlande, aos irmãos, pela oportunidade, pelo convite e por estar aqui mais uma vez. Estive recentemente em janeiro, então é bom poder retornar assim num período de tempo tão curto. Hoje minha esposa e minha filha não puderam me acompanhar, porque a Esther tem 8 anos, ela vai cantar hoje lá no culto com o coral infantil, então a Silvia está com ela e hoje elas não puderam vir. Mas é bom estar aqui, que Deus continue abençoando, sustentando os irmãos nesse período de preparação para a vinda, a chegada do seu novo pastor. Eu quero ler com os irmãos o texto de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Nós iremos mencionar vários textos, mas começaremos aqui com esse texto de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Abril é o mês da escola dominical e, portanto, falaremos a respeito da pedagogia de Jesus, do ensino de Jesus e de que maneira podemos aprender com esse modelo excelente de ensinar verdades tão profundas a respeito de Deus. Diz assim o texto, então, a partir do verso 24, Mateus capítulo 7. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, olha só que interessante, irmãos, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos como povo do Senhor, como família de Deus, para louvar o Teu nome. E agora pedimos que pelo Teu Espírito e pela ministração da Tua Palavra, o Senhor possa falar bem de perto ao nosso coração, produzindo os frutos que o Senhor deseja para a Tua honra e glória. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito bem, meus irmãos. Nós lemos aqui o relato dos evangelhos e nós percebemos uma pedagogia excelente, um método de ensino eficaz, produtivo e que fazia toda a diferença. Por quê? Quais aspectos, marcas da pedagogia de Jesus, portanto, do seu jeito de comunicar o ensino a respeito de Deus, tornava essa pedagogia tão singular, com resultados
tão eficazes. Então, eu destaquei aqui para a nossa reflexão nessa manhã, pelo menos 3 marcas da pedagogia de Jesus, do ensino de Jesus, da maneira de Jesus ensinar para a nossa edificação. Vejam, Jesus ensinava verdades complexas a respeito de Deus, do reino de Deus, mas de maneira clara, de maneira simples, e isto para o melhor entendimento dos seus ouvintes, e sem ao mesmo tempo ser simplista. Jesus não deixava de lado, não ignorava, não desprezava os pontos mais delicados, mais complexos, de difícil entendimento a respeito da lei. Mas ele era capaz de ensinar todas essas verdades de maneira bastante clara, de maneira simples, para dessa forma ajudar os seus alunos, os seus ouvintes, a ter um correto e perfeito entendimento. É por isso que as pessoas se admiravam, como diz o texto aqui que lemos. Foi por essa razão, por exemplo, que Jesus incluiu em sua didática parábolas, o uso de parábolas. Sabemos que as parábolas eram histórias não necessariamente verdadeiras, contadas com elementos comum, quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, é ainda como uma rede que é lançada ao mar e pega toda sorte de peixes. Então vejam, há pelo menos 40 parábolas que Jesus contou, e temos aqui o registro nos evangelhos, com essa finalidade, tornar claro o seu ensino. Simples, para ajudar os seus alunos a compreenderem. Mas Jesus não usou apenas parábolas. Há diversas figuras de linguagem que Jesus incluiu em sua didática. Por exemplo, quando lemos o texto aqui de Mateus 5 também, a partir do verso 29, dizendo o seguinte: se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Será que Jesus esperava que os seus alunos, que aquela multidão de pessoas entendesse e interpretasse essas palavras de maneira literal? É claro que não. Nós temos aqui o uso de uma figura de linguagem também conhecida, que é a hipérbole, ou seja, uma afirmação com muito exagero para destacar a seriedade e a importância daquilo que ele estava dizendo. Da mesma forma, a hipérbole aparece lá em Mateus 23, quando Jesus, se referindo aos fariseus, disse o seguinte: são guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Isso não acontecia de maneira literal. Jesus estava dizendo que os fariseus, doutores, mestres da lei, se inquietavam, se perturbavam com pormenores insignificantes da lei e, ao mesmo tempo, desprezavam os seus preceitos mais fundamentais, como a justiça, a fidelidade e a misericórdia. Jesus também utilizou no seu ensino paradoxos. Veja só o que diz aqui no sermão das bem-aventuranças: bem-aventurados aqueles que choram. Como isso é possível? Alguém que chora, que sofre, ser muitíssimo feliz? E veja que Jesus está se dirigindo a uma multidão de pessoas que vivia oprimida pelo Império Romano e ainda sob o forte peso de uma religião legalista e mecânica ensinada pelos mestres da lei daquele tempo. Jesus também disse assim: quem quiser salvar a minha vida, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. São paradoxos, ou seja, são afirmações contraditórias que visam levar o ouvinte à reflexão, que desafiam o senso comum e a lógica. Jesus fazia isso o tempo todo, respondendo questões, perguntas com novas questões, provocando o seu aluno a refletir, a uma autoanálise, a um exame interior. Olha só que interessante, irmãos, que rico ensino, que admirável a didática, a prática pedagógica de Jesus. Jesus também utilizou metáforas: eu sou a porta, o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor. Ou seja,
Eu sou aquele por meio de quem vocês chegam a Deus. Eu sou aquele que satisfaz a sede da sua vida. Eu sou aquele que ilumina os olhos do seu coração. Então, alguns autores afirmam que é possível encontrar, por toda a narrativa bíblica, pelo menos 8.000 exemplos de passagens em que algum tipo de figura de linguagem é empregado, deixando assim o ensino mais claro e mais compreensível. Alguém também disse que a mente humana não é um fórum de debates, como querem os filósofos, mas sim uma grande galeria de arte. É interessante notar que os apóstolos seguiram esse modelo excelente de prática pedagógica. Paulo, por exemplo, ensinando às igrejas, afirmou: vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Paulo também disse: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o sino que ressoa ou como o prato que retine. São hipérboles, são exageros. Paulo também disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Um paradoxo, uma contradição que desafia a lógica, o senso comum e que provoca a reflexão. Meus irmãos, é o nosso desafio como igreja também hoje. Uma vez o pastor Ninkau, que junto com a sua esposa, a irmã Onilda, já são pastores de tribos indígenas na região do Mato Grosso do Sul por muitos anos, comentava conosco a respeito da dificuldade, não apenas de traduzir alguns termos bíblicos, mas principalmente explicar o sentido desses termos para uma tribo indígena, como a tribo Kaiowá e tantas outras com as quais ele ministrou. Termos como beneplácito, vitupério, ignomínia, concupiscência e assim por diante. Que bom que hoje há traduções, versões, comentários que nos ajudam a compreender textos assim. Então, é importante que nós também, como igreja, e nós, cada um de nós, como crentes, como discípulos de Jesus, possamos buscar aí um correto entendimento do texto. E quando tivermos a oportunidade de ensinar, fazê-lo com clareza, com simplicidade, para facilitar a compreensão do nosso aluno, do nosso ouvinte. Uma segunda marca muito importante também da pedagogia de Jesus era que Jesus ensinou um jeito diferente de se viver a vida, um jeito de Deus de se viver a vida. Portanto, um ensino transformador, um ensino que mudava a história, que fazia com que os seus alunos revessem suas prioridades, suas condutas, reparassem os seus relacionamentos, refizessem as suas rotas de vida. É o que nós encontramos em todo o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, um dos principais discursos de Jesus no Evangelho de Mateus, onde o tema fundamental é a ética do reino. Vale a pena aqui nós destacarmos, por exemplo, o que aparece a partir do verso 38 de Mateus 5, cujo tema é a vingança. Olha só que interessante, irmãos, como Jesus ensina aqui um jeito diferente de se viver a vida. Diz assim o texto: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Bem, sabemos que Jesus tem como referência aqui textos da lei mosaica, como Êxodo 21, verso 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Também o texto de Levítico 24, 20 e também Deuteronômio 19, 21. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Portanto, retalhar, dar o troco, pagar com a mesma moeda, o mal que lhe foi feito, era um direito garantido pela lei mosaica, pelo Antigo Testamento. Do ponto de vista daquele que foi alvo da maldade, inibi-lo a não praticar uma vingança desproporcional e fora de controle, como fez por várias ocasiões Sansão, por exemplo.
quando ofendido, pelo menos na sua maneira de ver, se vingava de maneira totalmente desproporcional e fora de controle. Do ponto de vista do agressor, daquele que praticou a maldade, visava, portanto, puni-lo na mesma proporção da maldade cometida, a fim de que não ficasse sem correção. E do ponto de vista da comunidade, extirpar o mal no meio do povo, preservando assim a unidade daquela nação, daquele povo. Portanto, quando Jesus diz, não resistam ao perverso, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Será que Jesus está desautorizando a lei de Moisés? Será que Jesus está deslegitimizando aquilo que a lei havia determinado já há tanto tempo? Será que Jesus estava colocando em dúvida aquela referência de valores e de conduta tão importante que o povo judeu tinha para consigo já por tantos e tantos anos? É evidente que não. O mesmo capítulo 5, lá no verso 17, diz acerca de Jesus, ele afirmando, não pensem que eu vim abolir a lei. Eu não vim abolir, não vim revogar, mas eu vim cumprir a lei. Portanto, irmãos, o que Jesus está ensinando aqui é o seguinte, ainda que você tenha, pela lei de Moisés, direito de retalhar, de dar o troco, de devolver àquele que lhe feriu a mesma maldade, o mesmo nível de violência, de sofrimento, no caminho do discipulado, por amor a Jesus, você não retalie. No caminho do discipulado, por amor a mim, exercite-se na prática do amor e da misericórdia, pois desta forma todo o mal cessará. Eu imagino que a multidão, ouvindo Jesus dizer isso, ficou com dúvidas. Imagino que a multidão pedia, levantava a mão, cada um pedindo a oportunidade para que Jesus desse exemplos daquilo que ele estava dizendo. E Jesus o fez. Olha o que aparece aqui, logo no verso seguinte. Por exemplo, imaginem, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Não havia golpe, não só naquela época, mas também hoje, tão desonroso, tão injurioso quanto dar um tapa no rosto de alguém. Isso é vergonhoso, isso é humilhante. Será que Jesus então esperava que os seus ouvintes entendessem essa afirmação de maneira literal? Eu me lembro uma vez na Vila Antonieta, jogando bola na rua, eu era adolescente, e aí estávamos lá jogando bola na rua, e o meu irmão, sem querer, pegou a bola e chutou na cara, bem na cara do Kaká. E aí a bola foi lá para baixo, o meu irmão correu atrás da bola, e o Kaká gritou para ele, eu não aguento com você, mas eu aguento com o seu irmão. Olhou para mim, pá, e me deu um murro. Eu não tive nem tempo de oferecer a outra face, porque vi passarinho assim rodando, como acontece lá nos desenhos, né, irmãos? Os passarinhos rodando. Não tive nem tempo de oferecer a outra face. Mas será que, à luz desse texto, eu deveria dizer, Kaká, espera aí que ainda tem o lado esquerdo? Claro que não, irmãos. O que Jesus está dizendo é, não retalie, não se vingue. A vingança pode ser desproporcional, pode ser cometida fora de controle, pode suscitar um mal ainda maior. Exercite-se no caminho do amor e da misericórdia. Ora, é claro que nós temos aqui também uma hipérbole, um exagero na declaração, despertando o aluno ouvinte para a seriedade daquilo que estava sendo dito. Portanto, se há possibilidades de evitar o mal, de fugir, de se esconder, assim o faça. Assim o fizeram os apóstolos, quando, em razão da morte de Estevão, levantou-se uma onda de perseguição, fugiram. Assim Paulo também o fez por diversas vezes. Então, se há possibilidade de fugir, de evitar o mal e o sofrimento, é claro, fuja. Mas se você for surpreendido por ele, o conselho da palavra do Senhor é, você, meu discípulo, exercite-se na prática do amor e da misericórdia, vença o mal com o bem. Isso é graça de Deus, é tratar as pessoas como Deus nos trata. E é claro, irmãos, que isso se aplica a várias situações do dia a dia, não é? Por exemplo, se o seu vizinho, indelicadamente, liga o som, o volume do rádio bem alto, num sábado de manhã,
ou num dia de semana à noite em que você precisa descansar, o que fará você no dia seguinte? Fará a mesma coisa, né? Irá ligar o rádio no som bem alto? Não, é claro que não. Se o seu amigo querido se esqueceu de lhe dar parabéns no dia do seu aniversário, quando chegar o aniversário dele, você também vai se esquecer de maneira proposital? É claro que não. É tratar as pessoas como Deus deseja, como Deus nos trata. Um ensino edificante, um ensino admirável, um ensino provocador, um ensino que fez toda a diferença. Porém, Jesus dá mais exemplos, caso não tivesse ficado claro. Vejam, se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Aqui Jesus faz menção indireta a Deuteronômio, capítulo 24, do verso 10 ao verso 13, em que um credor tinha direito, garantido pela lei, de exigir do seu devedor um penhor, caso o empréstimo não fosse quitado. Esse penhor era a garantia de que o empréstimo seria quitado. O penhor poderia ser, por exemplo, uma túnica, uma capa, um manto. Caso o devedor se negasse a entregar o penhor, o credor tinha, pela lei de Moisés, o direito de mover uma ação, um processo judicial. Porém, o devedor também tinha o direito de exigir a devolução, no caso da túnica como penhor. Também tinha o direito de exigir a devolução da túnica ao pôr do sol de cada dia, para que pudesse se aquecer durante a noite. Então o que Jesus está dizendo é, se ambos são meus discípulos, tanto o credor quanto o devedor devem abrir mão dos seus direitos. O credor de exigir o penhor, o devedor de exigi-lo de volta. Antes, devem se exercitar na prática do amor e na prática da misericórdia. Parece que Paulo também se lembra aqui desse ensino lá na carta aos Coríntios, no capítulo 6, na primeira carta, quando Paulo trata da questão de litígios, diferenças, disputas que haviam entre irmãos no seio da igreja. E Paulo diz assim, olha, o fato de haver litígios no meio de vocês já significa uma completa derrota. Será possível que não hajam no meio de vocês pessoas suficientemente sábias que possam intermediar uma reconciliação? Antes, é necessário buscar os tribunais de fora. Não teria sido melhor sofrer a perda, Paulo está dizendo, por amor àquilo que nós representamos? Não retalie. Jesus dá mais um exemplo. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Aqui Jesus está se referindo ao costume judaico de acompanhar um viajante que se desenvolveu naquela época em razão do perigo de se viajar sozinho. O indivíduo poderia ser alvo de um assalto, poderia ser abordado por um bando de ladrões e também poderia ser atacado por uma fera selvagem. Então desenvolveu-se esse costume. Isso era tão sério que, caso alguém viajasse sozinho e viesse a sofrer algum tipo de ataque, a comunidade mais próxima daquele local era responsabilizada. O fariseu, no entanto, não acompanhava pessoas que ele julgava serem inferiores, pecadores, ralé, que nada entende da lei, como lemos aqui em determinado texto. Só que Jesus diz, você, meu discípulo, abra mão do seu direito, refaça a sua agenda, retarde os seus compromissos, acompanhe todo aquele que necessitar, seja judeu, seja grego, gentil, escravo, estrangeiro. Exercite-se na prática do amor e da misericórdia. Olha só que interessante, irmãos, esse texto para a nossa vida hoje. Não é incomum que às vezes o nosso chefe nos peça que fiquemos um pouquinho mais do horário do expediente. Pode ficar mais meia hora? Pode ficar mais 1 horinha? Pode vir amanhã, que é sábado? Pode vir no domingo? Será que a gente se dispõe a ficar não apenas 1 hora, mais 2? A caminhar não só 1 dia, mais 2? Olha só que legal. É nosso direito ir para casa, já batemos o cartão, já cumprimos a nossa responsabilidade. Só que Jesus nos ensina a abrir mão do seu direito. Exercite-se na prática do amor e da misericórdia. Por quê? Porque é a mais eloquente pregação. É a maior prova
de que essa palavra, esse ensino é de fato transformador. Ele transformou a minha vida e me levou a agir de maneira diferente. Eu me lembro lá do diácono irmão Rubens, que quando pedíamos a ele, irmão, pode chegar um pouquinho mais cedo, né? Tem ensaio, tá bom. O ensaio demorava, pode ficar mais um pouquinho? Tá bom. Pode vir de maneira especial, amanhã que é a sua folga? Tá bom. É claro que tudo com o devido cuidado, respeitando-se alguns limites, né? Mas havia sempre essa boa disposição de atender, de abrir mão dos seus direitos. Ah, meus irmãos, como isso é importante. E é claro que Jesus também aqui espera de cada um de nós a boa vontade. E não a má vontade, né? Não como Chaves, tudo eu, tá bom, eu vou. Não, de boa vontade, de bom grado, como forma de manifestar o seu amor derramado em nosso coração. E se não estivesse claro, Jesus deu ainda mais um exemplo no verso 42. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Olha só, irmãos, já é tão humilhante pedir algo emprestado que dirá receber um não ao seu pedido. Não é? Jesus está dizendo, emprestem, deem a quem lhe pede. Tá? É claro que há o abusador, e em relação a esse, o trato é diferente, não é? Mas com essa exceção, dê a quem lhe pede, abra mão do seu direito de receber, se porventura você já emprestou, não é? E não lhe devolveram, não lhe pagaram, e assim por diante. Eu me lembro que tinha 2 mochilas em casa, uma de couro, bem bonita, só que ela não cabia o computador, então comprei outra mochila. Aquela mochila de couro eu guardei. Eu falei, é uma mochila de couro, é muito bonita, eu guardei. Passaram-se alguns anos, eu me lembrei da mochila, eu falei, puxa vida, tem aquela mochila lá. O que tinha acontecido com a mochila? Debaixo do colchão da cama, estragado. Ainda tentei passar um pano molhado lá, estragou a mochila. Mesmo assim, ofereci a alguém, a pessoa aceitou, agradeceu, mas a mochila já não estava como antes. Valeu? Não valeu, né, irmãos? Quanta coisa que de repente a gente não tem em casa, estragando uma peça de roupa, mas a gente não dá, tem aquele apego, acumula, isso é tão ruim, isso não é bom. Tudo aquilo que Deus nos deu, deu a nós para, através de nós, dar ao mundo. O pastor Vitor diz muito isso lá na Igreja da Penha. Tudo aquilo que Deus nos deu, deu a nós para fazermos boa mordomia. O carro, por exemplo, né? Um tabu aqui no Brasil, emprestar carro. E é claro que há cuidados. Quando você empresta um automóvel, ele está no seu nome, há questões relativas ao seguro, há uma série de cuidados. Mas o carro também é um bem que Deus nos dá para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Então vejam, irmãos, o ensino é esse. Olha só, como disse o pastor Dietrich Bonhoeffer no livro Discipulado, o adversário é vencido pela seguinte estratégia. O mal dele se esgotará por não encontrar o que busca, por não encontrar resistência. Portanto, novo mal no qual poderia, por sua vez, reacender-se. O mal será impotente por não encontrar objeto, resistência, mas por ser suportado e sofrido pacificamente. Aí o mal confronta-se com o adversário do qual não está à altura. É vencer o mal com o bem, é a graça de Deus. Um ensino transformador. Assim, Jesus menciona várias questões relativas ao cotidiano dos seus ouvintes e também relativas ao nosso cotidiano, que visavam provocar transformação. Jesus fala a respeito de juramentos e do compromisso com a verdade. Jesus fala a respeito do julgamento que emitimos em relação ao nosso próximo, fala da ajuda aos necessitados, fala da nossa relação com o dinheiro, da nossa relação com o futuro e as preocupações que ele gera em nós. Tudo isso de maneira nova, tudo isso com novidade de vida, e o tempo todo aplicando o seu ensino de maneira profunda. É muito legal, irmãos, é por essa razão também que a prática pedagógica de Jesus é um modelo excelente de ensino. Por fim, terceira e última razão, a prática pedagógica de Jesus era tão excelente porque ele transformava todo lugar em uma sala de aula. Não perdia oportunidades para ensinar. Jesus
ensinou na sala de uma casa, lá em Marcos capítulo 2, haviam tantas pessoas reunidas ali, se apertando à porta, à janela, que um grupo de pessoas se viu obrigado a fazer uma abertura no teto e descer pelo teto sobre uma maca improvisada, um indivíduo paralítico. Jesus ensinando na sala de uma casa. Jesus também ensinou nas sinagogas, os centros de estudo do povo judaico. Jesus também ensinou no templo. Jesus também ensinou no cume de uma montanha. Jesus também ensinou num barco, à beira da praia. Lá o texto de Lucas 5 diz que a multidão o comprimia, o apertava. Jesus então viu Pedro, alguns barcos, seus companheiros, e lhe pediu, por favor, olha, pegue um barquinho para mim. Ele entrou no barco e do barco ensinava a multidão na beira da praia. Não perdia oportunidades para ensinar. Por quê? Porque o povo estava desejoso de aprender. O povo estava ansioso por aprender. O povo queria aprender. E não há alegria maior no coração de um professor em ver um aluno que quer aprender. Quando isso acontece, o professor ensina no intervalo, ele perde o seu próprio intervalo, ele ensina depois da aula, ele chega mais cedo, ele ensina da sua casa, fora do horário de aula e não cobra hora extra por isso, porque ele ama ensinar. E ver um aluno ou um grupo de alunos desejoso de aprender, isso encanta a sua vida. É maravilhoso, eu me lembro lá do professor Paulo Assunção, aula de História no curso de Turismo na Universidade de São Judas. As 2 últimas aulas de sexta-feira. Ele era tão bom e tão bom, que ninguém ia embora. Uma sala de quase 80 alunos, ninguém ia embora. Ficavam todos lá, quase todos, nas 2 últimas aulas de sexta-feira, ouvindo Paulo falar, sem projetor, sem data show, sem esboço, só com a voz. Era maravilhoso, irmãos. Um professor não perde a oportunidade para ensinar. Jesus transformou todo lugar em uma sala de aula. Isso é maravilhoso, irmãos. Como é bom ver também esse anseio por aprender, esse desejo por aprender na vida de cada um de nós, na vida da igreja. Não é? Como é bom lá ensinar online e perceber que alguns alunos, mesmo ainda dirigindo ou no ônibus, se conectam, fecham a câmera, né, e acompanham a aula, ainda voltando para casa, para não perder aquela oportunidade de ensino, aquela oportunidade de aprendizado. Por quê? Porque esse ensino era admirável, transformador, renovador, que trazia esperança e alegria para a vida. Também nós, hoje, como igreja, precisamos aproveitar as oportunidades para ensinar e para aprender mais. Para ensinar e para aprender mais. Já está lendo um novo livro? Já participa de alguma classe da IBD? Já comprou uma Bíblia de estudo, que também ajuda tanto a entender o texto? Se não o fez, ainda faça. Invista tempo, dinheiro, vida, porque esse ensino é maravilhoso e com certeza Deus ministrará os seus frutos para a sua honra e glória. Há tanto a se dizer a respeito da pedagogia de Jesus, mas que este exemplo maravilhoso, a partir dos pontos que eu destaquei aqui, possam fazer a diferença na nossa vida, irmãos, na nossa prática pedagógica, como igreja e como alunos também, pois sempre haverá o que aprender. Ufa! Deus abençoe os irmãos, obrigado. Passei só um pouquinho, né? Mas exercitem-se na prática do amor e da misericórdia. Só passei um pouquinho. Deus abençoe, irmãos, obrigado.